alunos da Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis. Aqui quem fala é a professora Carla Coelho. Estou aqui hoje com frio, com agasalho, com os meus cabelos soltos e super disposta a ajudá-los em mais essa atividade. Hoje nós vamos abordar a atividade 12, entendendo os números racionais, frações. Na nossa atividade, nós vemos a seguinte definição. Frações são um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Assim, toda fração representa uma divisão e um número racional. Mas o que é um número racional? Vamos lá. Todos nós conhecemos bem os números naturais. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, infinitamente. Mas será que é só isso? Observe essa imagem. Aqui nós vemos uma régua como as que vocês usam nas suas salas de aula. Observe que depois do 0 não vem um 1. Antes do número 1, olhe quantos espaços nós temos na nossa régua. Cada espaço desses representa um número também, que é menor que 1. Da mesma maneira, os demais números, entre um número natural e outro, nós encontramos muitos outros números. Como eu disse antes, depois do 0 não vem o número 1. Há números menores que 1 inteiro. E números que têm ao mesmo tempo um valor inteiro e um valor menor que 1 inteiro. Vamos ver? Aqui nós temos alguns preços de gás. Nós temos aqui R$ 75,27. R$ 65,14. Cada um desses valores, eles têm o valor inteiro, que é o que vem antes da vírgula, e tem o valor menor que 1 inteiro, que são os centavos, que estão após a vírgula. 27 centavos, por exemplo, é menor que R$1. Então, 14 centavos também é menor que R$1. Então, todos os valores depois da vírgula, eles são menores que 1. E os que estão na frente da vírgula são maiores ou iguais a 1. Aqui, por exemplo, nesse nosso copo medida, nós temos aqui, olha, 1. Mas antes de 1, nós temos 1/3 dessa medida. Aqui nós temos 2/3 dessa medida. Então, essa medida que é 1 inteiro, ela está dividida em 1, 2, 3 partes. Esses números que têm partes inteiras e partes que não são inteiras, ou seja, são menores que 1, esses números são chamados de números racionais e podem ser representados em forma de número decimal, com vírgula, como nós temos nos valores em dinheiro, como também através de fração. As frações podem ser representadas através de figuras e de números. Agora, nós vamos ver um exemplo da representação numérica da fração. A fração, ela é escrita com números que ficam em cima do traço de fração e outros números que são escritos embaixo. Notem que a organização da fração já parece o sinalzinho de dividir, não parece? O sinal de dividir que nós usamos na escola não tem um traço e
dois círculos, um em cima do outro, a fração ela tem essa mesma organização, porque a fração é sim uma divisão. Mas como se dá essa divisão na fração? Nós temos o número de cima, que é o numerador, e o número de baixo é o denominador. Cada um tem uma função na fração e vocês vão ver agora. O denominador, que é o número que fica embaixo, ele corresponde à quantidade de partes que a sua figura inteira foi dividida. Então, se eu tenho uma laranja inteira que foi dividida em duas partes, o denominador vai ser 2. O numerador, ele já corresponde à parte que nós vamos selecionar. No caso da minha laranja, se eu tenho uma laranja inteira que foi dividida em duas partes, o denominador da minha fração será 2. E o numerador será 1, porque eu estou comendo uma metade e a outra vai sobrar. Então, a minha fração passa a ser 1/2. O número que fica no numerador, ele é lido da forma habitual, que nós lemos os números de forma geral. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E o denominador até 10, ele é lido de forma ordinal, como nós lemos os números ordinais, né? Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Os números também 100 e 1000 também são lidos da forma ordinal, centésimo e milésimo. Os denominadores acima de 10, que não sejam 100 e 1000, eles são lidos da forma habitual, só que utilizando ao final a palavra avos. Alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. 2 sextos, ou seja, o numerador é lido normalmente, como a gente lê os números naturais, e o denominador a gente lê da forma ordinal, 2 sextos. 1/2. E aqui, nesse caso, nós temos um denominador que está acima de 10, então a gente vai usar o avos. Então, 9, 15 avos. Já naqueles casos especiais, nós temos 5 décimos, 1 centésimo, 23 milésimos. Agora, nós vamos ver alguns exemplos práticos sobre fração. Aqui, nós temos alguns exemplos de figuras que representam frações. Aqui, nessa primeira figura, nós temos um inteiro que está dividido em 8 partes. Então, essa figura inteira, ela tem de ser representada pela fração 8 oitavos. Mas, quando eu retiro 1 oitavo, a minha fração passa a ser 7 oitavos. Vejam bem, eu tenho um inteiro que foi dividido em 8 partes e desse inteiro eu tenho 7 partes. Então, aqui eu tenho a representação gráfica da fração 7 oitavos. Agora, no nosso segundo exemplo, eu tenho um inteiro que está dividido em 9 partes. Se eu retirar 3 partes dele, vão me restar 6 partes ao todo. Então, como nós vamos representar essa fração? Nós vamos representar essa fração com 6
nonos, ou seja, o meu inteiro foi dividido em 9 partes e desse inteiro eu tenho 6 partes. Vamos ver esse outro exemplo. Olha aqui a nossa placa do material dourado, aquele que a professora de vocês costuma usar na sala de aula. Como vocês sabem, a placa do material dourado, ela representa 100 unidades. Nós temos aqui 100 partes. Então, a minha placa, que é um inteiro, é um objeto, é um todo, está dividido em 100 partes. E dessas 100 partes, eu vou retirar 70 partes. Então, eu terei uma fração de 30 centésimos, porque do total, do meu inteiro que estava dividido em 100 partes, eu tenho 30 partes de 100. Então, eu tenho 30 centésimos. E, por fim, o nosso último exemplo, nós temos aqui um todo que está dividido em 4 partes. E eu vou tirar 2 partes dele. Então, o meu inteiro agora deixou de ser inteiro e passou a ser uma fração. Eu tenho aqui 2 partes de um inteiro que foi dividido em 4 partes. O meu inteiro tinha 4 partes e eu agora só tenho 2 partes. Então, eu tenho 2 quartos da minha figura inteira. Vejam, crianças, que a gente usa, a gente observa frações o tempo todo no nosso dia a dia. Nós observamos frações quando nós estamos numa pizzaria, quando nós temos que dividir aquela barrinha de chocolate, quando nós precisamos dividir espaços de maneira igual. Então, é muito mais simples do que a gente pensa e está no nosso dia a dia. Aproveite essas dicas para você realizar as suas atividades. Um beijo e até a próxima aula!